Semana de data FIFA, porém, nós temos alguns jogos aqui para falar no Boa Noite Apostador. E são jogos até que ok, até que podemos ter algumas oportunidades para trabalhar no Lei CS deles. Bora lá então para o Lay Score, que é a plataforma que nos auxilia, para a gente ver isso com mais calma. Começar aqui então pelo jogo do Atlético Mineiro do Fortaleza. O Fortaleza que não tem outra opção, pessoal, a não ser ir para cima do Galo. Precisa vencer. Jogo passado saiu na frente contra o Grêmio, tomou a virada, depois conseguiu buscar um empate. Mesmo assim, amarga ali a 19ª colocação no Campeonato Brasileiro. E agora, com praticamente ali, ele 33ª rodada para jogar, tendo mais praticamente 18 pontos, eles não têm muito o que fazer. Tendo em vista que o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vitória, mesmo se eles ganharem do Galo, eles não saem da zona de rebaixamento. E ainda tem o Santos ali que tá com um jogo a menos para jogar. Se não me engano, é um jogo bem difícil, inclusive, do Santos. Mas precisa vencer esse jogo, velho. Precisa vencer esse jogo. Por outro lado, o Galo... Cara, vamos falar em zona de classificação para Libertadores? Ela é pequena. Um desses dois times aqui vai abrir mais uma vaga, né? Porque um desses dois vai ser campeão da Libertadores. Então vai abrir mais uma vaga aqui no Campeonato Brasileiro. E a 7ª colocação ali provavelmente também vai conseguir entrar na zona de classificação da Libertadores. Se não me falha a memória, tá? Se eu estiver falando muita bobeira, vocês comentem nos comentários, por favor. Mas se eu não me engano era assim, né? Pelo menos antes. Agora não sei se mudou alguma coisa, desde quando mudou, enfim. Ou se eu tô falando groselha aqui também. Então, o Atlético Mineiro, cara, ele precisa vencer esse jogo. O primeiro ponto é vencer esse jogo. Ele vai para 46 pontos. Ele fica ali a 4 pontos do a 5 pontos do Fluminense. E aí depois o campeonato que vai responder as outras coisas para ele, tá bom? O Atlético Mineiro tá jogando Sul-Americana, pode classificar direto também para Libertadores. Então talvez não é a prioridade, mas cara, eles vão jogar. Eles não vão abdicar desse jogo, tendo em vista que o jogo da Sul-Americana deles ainda vai demorar. Então, não tem outra escapatória esse jogo, a não ser falar que pode ser um jogo interessante para over mais de 1.5 gols. Os últimos jogos entre eles são jogos over, cara. Nós temos aqui uma quantidade até razoável de jogos. 72% dos jogos entre Atlético Mineiro e Fortaleza tem sido ambas marcam. Tá? Destaque para as equipes, destaque para a equipe visitante e mandante, não tem nada, que é bem equilibrado esse confronto, tá bom? Nós temos apenas um 0-0 aqui em 2022. Depois a gente vai destrinchando a quantidade de jogos que bate esse mais de 1.5 gols. Interessantíssimo essa entrada, viu, galera? Interessantíssimo essa entrada. No mercado de Lei CS, o que me agrada? Eu não agrado em trabalhar o Lei 0-1 do Fortaleza. Por quê? Porque ele já tá um pouco alto, cara. Tá 18. Tá? A não ser que lá na hora do jogo ele me ofereça um preço ali próximo a 12, 10, aí eu acho que vale a pena. Isso é claro que o Atlético jogando razoavelmente bem, beleza? Eu tenho até os 30 minutos aqui no Campeonato Brasileiro para decidir se eu faço ou não essa entrada nesse 0-1. Se qualquer coisa acontecer nesse jogo, a opção que eu tenho de trabalho é se posicionar no Lei 0-2, a equipe do Fortaleza. Se o Fortaleza por acaso fizer um gol. Se porventura o Atlético sai na frente, o Lei Balmito aqui nesse jogo pode encaixar como uma luva. Cuidado em trabalhar o Lei Balmito no Brasileirão. Pode ser um pouco perigoso, tá? Então você tem que ali sair no máximo até os 60 minutos. E é claro, se o jogo estiver correspondendo, beleza? Então esse jogo eu vejo uma boa possibilidade para fazer isso. O mercado de mais de 1.5 aqui no Bolsa de Aposta, a nossa exchange, tá 1,36. Claro que eu não vou pegar no pré-live, né? Eu vou esperar essa cotação valorizar um pouco mais no ao vivo e pegar num preço ali que mais me agrada. Acima de 1,70, esse jogo aqui já vale a pena. Essa odd ela pode bater tanto aos 20 minutos, quanto aos 15, quanto aos 30. Então, variável um pouco aqui desse jogo, beleza? Outra opção que eu acho bem interessante de trabalho é mais de 0,5 gols nesse jogo, dado em vista a proposta das equipes e tudo mais, beleza? Então é difícil um pouco buscar gols nesses confrontos do Brasileirão, mas esse jogo ele pode encaixar muito bem
e vai toda a minha análise desse jogo, ela vai muito mais voltada para buscar esse mais de 1.5 gols e tentar trabalhar essas opções que eu falei para vocês no ao vivo, quanto já cravar alguma coisa aqui, porque o mercado, esse tipo de jogo ele é um pouco mais difícil. Se o Fortaleza fizer um gol, o jogo pode ficar um pouco mais amarrado, então talvez trabalhar esse 0-2 ali pode ser uma opção um pouco melhor se o Fortaleza abrir o placar, beleza? Agora indo lá para Colômbia, Júnior Barranquilla e Atlético Nacional, baita jogo aqui, isso porque o Atlético Nacional é a principal equipe da Colômbia. O Júnior Barranquilla, ele começou a fazer uma excelente temporada, mas excelente mesmo, tá bom? Só que nos últimos jogos, o Barranquilla, ele caiu um pouco de desempenho no meu ponto de vista, tá bom? Pelo menos os últimos 5 jogos aqui que a gente tem entre eles, ele ganha um jogo da Aliança Petroleira fora de casa, depois ele ganha um jogo do Pereira de 3-2, suou pra ganhar do Pereira, perdeu pro Cali, perdeu pro Santa Fé, empatou com o Fortaleza, tá? Fortaleza deles lá. Então, ele... No meu ponto de vista, ele caiu. Ele tava num desempenho bem ok, cara. Principalmente jogando em casa. Ele estava difícil de perder. Mas aí começaram a entregar alguns jogos. Perdeu esse jogo aqui. Depois ele foi perder esse jogo pro Tolima. Perdeu esse jogo pro Santa Fé. Então caiu um pouco de desempenho, no meu ponto de vista. Já a equipe do Nacional tá um bocado de tempo sem perder. O último jogo que eles perderam foi pro dia 14/9 aqui, para o Bucaramanga, e possivelmente pode ser que tenha alguma coisa de Libertadores aqui no meio, por isso que eles pouparam, mas o Atlético Nacional de Medellín tá muito difícil de perder, cara. Os caras tá jogando bem, eles jogam muito bem o Atlético Nacional. É um jogo que eu espero mercado de gols para eles, tá? Mas não mais de 1.5 gols também nesse confronto aqui, beleza? Proposta de trabalho que está bem interessante apontada pelo LayScore são a linha de lei 0-2 para este jogo. Interessante que o Barranquilla aqui tá como favorito, ele tem que ser mesmo para esse jogo, mas acredito na hora do jogo lá a gente vai ter um preço mais equilibrado, tá bom? Então essa linha de trabalho de lei 0-2 do Nacional faz bastante sentido. Eu só vou trabalhar essa posição se o Nacional fizer o gol. Se o Nacional não fizer o gol, eu não trabalho, tá bom? Para os mais conservadores, esse lei 3-0 vem ser bem interessante para esse tipo de jogo aqui, tá bom? Outro ponto que eu acho interessante para trabalhar o mercado de gols aqui nesse jogo, quando a gente tem esses resultados possíveis aqui, ó, quando a gente tem 0-0 ali próximo da casa de 5, bastante placares zerados aqui nessa linha aqui de baixo, como risco baixo, são jogos interessantes para trabalhar o mais de 1.5 gols. Essas duas equipes, elas têm essa característica de atacar bastante. E tem uma defesa um pouco mais exposta, tá? Não que são ruins, as outras equipes acabam sendo piores, né? Para mim o Atlético Nacional aqui deveria ser o favorito para esse jogo, mas beleza, vamos respeitar aquilo que o mercado está propondo e esperar a oportunidade no ao vivo, beleza? Cuidado com as linhas de lei 1-0, lei 0-1, irmão. Cuidado. Se o Júnior Barranquilla estiver amassando, cuidado. Se o Atlético Nacional estiver amassando, cuidado. É melhor às vezes esperar alguma coisa acontecer para depois se posicionar do que propriamente já ficar entrando, porque o mercado da Colômbia e nesse tipo de confronto aqui, as linhas se movimentam de maneira mais agressiva. E aí com isso a gente pode tomar um rebote, tomar um cash que não deveria, às vezes toma um gol de bobeira. Então trabalha risco e retorno nessa posição aqui, beleza? Então eu vou inclinado a trabalhar o mercado de gols, se eu conseguir mais de 1.5 gols também nesse confronto aqui. Obviamente que eu posso tentar buscar ali uma possibilidade de um over HT, tentar trabalhar o over HT, mas tem que um pouco mais reduzida nesse jogo aqui, tá pessoal? Nesse mercado de gols. E é claro, o mercado CS, o Barranquilla conseguindo fazer um gol, e aí o Barranquilla conseguindo fazer um gol também, não descarta essa possibilidade de trabalhar o lei 2-0 deles, velho. Até o 3-0, tá bom? Porque nós temos do lado de lá o Nacional, que é uma equipe muito boa. Tamo junto e até o próximo quadro.